E aí, gente, tudo bem? Como é que vocês estão? No vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês a igreja multiuso do Projac, a igreja de 3 frentes, né? Vou mostrar todas as curiosidades, mostrar como ficou o projeto final aí, vocês estão vendo imagens. E se vocês querem saber qual a relação dessa igreja com Malhação, fica aí até o final do vídeo que eu vou mostrar pra vocês. Bom, essa igreja, ela fica situada no Projac, ela tá aí desde 2005, é uma igreja com 3 frentes, bem distinta, né, bem diferente uma da outra, para não caracterizar a mesma igreja. Inicialmente ela foi conceituada como uma igreja só, né? Na verdade ela é uma igreja só que a fachada são 3 fachadas diferentes. Mas inicialmente ela era tudo da mesma cor, ela era toda branca, nesse estilo barroco. Mas aí ao longo do tempo, ao longo dos anos, ela foi sofrendo algumas alterações, porque geralmente as cidades cenográficas da Globo, elas são feitas para durar, assim, sei lá, 1 ano e meio, 2. Essa aí já tem 2005, 15, tem 17 anos que essa igreja tá aí, ela tá aí desde 2005. Então foi feita para durar bastante tempo, né? Bom, eles fizeram esse projeto porque toda novela praticamente tem casamento. Só que aí, o que acontece? Eles costumavam gravar muito nas igrejas do Rio, né? As igrejas emblemáticas que eles precisam para casamento, às vezes igreja de época, né? Às vezes é uma novela de época, às vezes é uma novela contemporânea, então sempre precisa daquela igreja muito bonitinha, muito bem desenhadinha, muito bem feita. E aí tem que obedecer o cronograma, tem que deslocar equipe, deslocar elenco, deslocar atores, entendeu? Então, assim, era um trabalho muito árduo para eles. Então eles resolveram fazer isso, de pegar um espaço cenográfico na Globo e levantar uma igreja, fazer um cenário fixo. Então eles fizeram essa igreja aí por causa disso. Ela é uma igreja por dentro, assim, o esqueleto dela por dentro é uma igreja única, só que elas são 3 fachadas, né? A primeira fachada, a fachada de frente, ela é no estilo barroco, inspirada muito nas igrejas de Ouro Preto, Paraty. A outra fachada, a do canto esquerdo, ela, como eu falei, inicialmente ela foi pensada, ela era tudo da mesma cor, só que aí ela sofreu alteração para não caracterizar a mesma igreja. Então, assim, o segundo, ela é uma igreja mais, ela tem uma fachada mais, uma igreja mais modesta, né, mais aconchegante, mais simples, vamos colocar assim, né, e ela tem um estilo português. Até então ela tinha uma sacristia, mas um tamanho menor. Aí com o tempo, com o passar dos anos, eles pegaram e aí foram criou um muro aqui em volta e criou essa cobertura, essa copa, né? E aí criaram a sacristia, e criaram essa janela. Então, assim, eles foram aumentando um pouco a igreja. Do outro lado, também era da mesma cor, né? Ela era branco também, só que aí eles fizeram essa fachada, ela é em estilo neogótica. É uma igreja inspirada em Petrópolis, e aí eles resolveram deixar ela no estilo neogótico, né? Por exemplo, não tinha torre nessa parte, não tinha esse tijolinho, isso aí é uma técnica de cenografia. Todo mundo acha que pode parecer que é pedra mesmo, mas não é, né? É uma técnica de cenografia que eles utilizaram lá e é uma arte de pintura, né? Algo assim, para mostrar, dá a impressão que é uma igreja com pedra e tal, não sei o que, de muitos anos e tal. Mas não, é um negócio assim, é tudo com molde direitinho e tem técnicas de cenografia. Então vamos lá, como eu falei pra vocês, eu vou começar pela fachada, né? Pela parte da frente. Ela é estilo barroco. Ela é branco com estilo barroco, né, inspirado nas igrejas de Ouro Preto. E a primeira novela que eu lembro que eu vi essa igreja em 2005 foi A Lua Me Disse. Aí depois eu vi ela em América e depois eles passaram a utilizar bem esse espaço. Ainda demorou um pouco, assim, utilizarem muito, mas depois, com o passar dos anos, eles utilizaram muito esse espaço cenográfico. Por exemplo, as novelas do Jorge Fernando, eles utilizaram muito essa igreja, não só para casamento, às vezes para espaço cenográfico mesmo. Como, por exemplo, Sete Pecados, eles utilizaram, mas Caras e Bocas utilizavam bem mais. E olha que Caras e Bocas
ela tem uma igreja própria lá na cidade cenográfica de Calhas Bocas. Só que a igreja em si, a parte de dentro, eles não utilizavam, eles utilizavam essa igreja. Itamundo Bom também, isso virou um cenário fixo de Itamundo Bom, né? O Pancrácio usava muito, o Marco Nanini usava muito essa igreja, essa fachada assim, né? Onde ele disfarçava, pedia dinheiro, né? Disfarçava de um cangaceiro, de freira, de cigana. Então, assim, ele usou bem essa parte aqui. E essa igreja, ela já passou por muitas e muitas intervenções. Vou colocar algumas imagens aqui, enquanto isso. Ela já passou por muitas intervenções. Então, assim, antes não se podia tocar nela, né? Ela tinha que ficar... É um cenário fixo e você não podia alterar, porque senão você vai descaracterizando, aí vem um cenógrafo diferente e quer fazer assim, quer fazer assado e tal. Então, não. Aí, essa igreja teve que ser pedida uma autorização. Eles concederam a autorização e já mexeram nela algumas vezes, mas nada muito diferente, não. É muito bom salientar que essa igreja, ela é do cenógrafo, ela é a ideia principal, né? O desenho dela é do Zé Cláudio Ferreira, o cenógrafo aí de Porto dos Milagres, Força de um Desejo, né? Inclusive na cidade de Força de um Desejo tem a igreja muito parecida com essa, a parte da fachada é muito parecida, a parte do altar que eu vou mostrar aí dentro pra vocês é idêntico. Quem tá assistindo Força de um Desejo aí agora vai reparar que essa igreja é muito parecida com o que tem na Vila de Santana, mas não é a mesma. Elas são próximas, mas não é a mesma. Aí de Porto dos Milagres, né? Começar de Novo, todas as novelas do Jorge Fernando, o Zé Cláudio Ferreira fez, e da Eliana Herring também, que ela é parceira do Zé Cláudio Ferreira. Então todas as novelas, os dois estão juntos, é dupla assim, é certo. Vem Zé Cláudio Ferreira, vem Eliana Herring também. Então assim, a parte da fachada neogótica foi ela que concebeu, né? Ela que desenhou e tal, faz a alteração aqui, faz assim e tal. Então, assim, foi mais ideia dela. Então, assim, passou por muitas intervenções, mas nada que modifique tanto, né? Uma pintura aqui na porta, bota de amarelo, bota de azul, né? Bota um azulejo português e tal, mas nada que mude o esqueleto, a parte da frente, a parte da fachada, para não descaracterizar a igreja, né? A cidade, esse espaço cenográfico aí. Inclusive tem um vídeo meu falando lá nos bastidores do Cravo e a Rosa sobre essa igreja. Eu vou deixar o link aqui no card, né? Vou deixar o link aqui no card, é só vocês clicarem, né? Um vídeo sobre a cidade cenográfica do Cravo e a Rosa. Eu já fiz o Cravo e a Rosa, já fiz a Fazenda do Petruc, então é só vocês clicarem aqui que vai ser direcionado para lá. Então, gente, essa parte, na lateral dessa igreja neogótica, a lateral direita dela, tem tipo uma subidinha, mas não dá pra lugar nenhum, não. É só um morrinho mesmo e atrás é tudo mato, tudo árvore, assim, né? Não vai direcionar pra uma outra cidade, um portal, nada não. É só pra dar uma continuidade, dar uma extensão, só pra não ficar muito mato em volta, né? Porque, querendo ou não, é pra dar assim pra ficar crível, pra ficar verossimilhança, pra ter uma verossimilhança, né? Pra ficar verossímil, pra não descaracterizar também, pra não achar que, tipo assim, isso é um espaço isolado na novela. Não, isso faz parte do cenário, pode ser no Rio, São Paulo. Então, assim, qualquer canto, eles colocaram essa subidinha assim, né? E fizeram um muro, né? Tem as plantas ali muito bem. Até então não tinha essas plantas. Então, se fizeram tudo muito bem, muito certinho, muito bonitinho pra dar uma característica, pra mostrar que tem uma ambientação. É como se essa igreja, por exemplo, estivesse no centro do Rio, por exemplo, tipo a igreja da Candelária, mais ou menos, entendeu? Então, tipo assim, ela tá lá, tem várias construções, né? Vários prédios, arranha-céus, vidros e tal, mas ela tá lá. Então, assim, seria mais ou menos pra poder caracterizar, dar essa mesma sensação. Bom, eu vou mostrar aqui uma das coisas que eu acho que deve chamar muita atenção, né? Que é essa escadinha com essas plantas nas laterais, né? Eu não sou o pai da planta, então talvez eu possa falar que planta que é e eu posso errar, mas eu acredito que seja samambaia. Então, assim, acho que qualquer pessoa que vê uma cena na novela, acho que a primeira coisa que repara são essas plantas. Então, inicialmente, no projeto inicial, não tinha essas plantas, não tinha esses balaúços, né, que faz essa proteção das plantas, assim, não tinha, em Alô Me Disse, não tinha essa parte. Aí foi o que eu falei, eles foram modificando com o tempo. Já modificaram de fato mesmo, um pouco das colunas e tal, não sei o que, mas já modificaram também em questão de computação gráfica, né, porque às vezes eles queriam fazer uma igreja mais barroca, né, um estilo melhorado, vamos dizer assim, e eles
pediram, talvez, autorização, mas provavelmente deve ter negado e falado assim, tá, beleza, vamos fazer então por computação gráfica. Tipo o Itamundo Bom. O teto da igreja ele é todo modificado. Né? Mas aquilo ali é computação gráfica, não existe. O teto da igreja hoje tá limpo, assim, né? Não tem nada muito uau. Não, é só um negócio branco pintado. Então, assim, essas plantas, elas foram adquiridas, vamos colocar assim, com o tempo. Né? Planta meio baixa e tal, colocaram umas plantas nos vitrais também para dar uma ambientação, né? Aquela coisa toda, para não ficar nada também muito carregado, porque senão fica diferente, né? Então, e a questão da novela, eles tentam chegar numa coisa crível e não algo muito over. Porque, por exemplo, se o cenário aparecer mais que os personagens, significa que tem uma coisa errada. Então, eles botam uma planta aqui, outra ali, até chegar no equilíbrio mesmo. Então, assim, antigamente era tudo mato baixo, né? Tinha o paralelepípedo contornando e era tudo mato baixo. Depois que eles foram colocando as plantas e tal. Comenta aí, gente. Eu quero que vocês comentem aqui embaixo qual casamento das produções da Globo foi mais marcante pra vocês, que vocês lembram dessa igreja aí. O casamento que eu lembro na fachada, nessa parte barroca, aqui eu lembro é o casamento de Insensato Coração, do Vinícius, que ele é preso na escada aí na porta da igreja, ele não chega nem a casar. Eu lembro muito de Caras e Bocas também. Essa igreja já serviu de cenário pra muita coisa, pra confessionário, ela já serviu pra cenário pra convento, né, pra dizer, é uma capela de um convento e tal, mas na verdade era dentro dessa igreja. Essa igreja já serviu, tipo, pra um lounge, né, onde tinha um cara tocando, acho que uma mulher, um cara, não sei, acho que em Rock Story, porque eu não assisti, mas acho que tinha uma mulher tocando ali no altar, um violão e tal, e fizeram umas luzes, um negócio bem bonito, assim, pra confessionário também, às vezes usaram só a parte do confessionário e tal. Então comenta aí qual o casamento mais marcante pra vocês nessa igreja aí, que vocês lembram bastante. Aí eu vou adentrar essa igreja pra mostrar pra vocês. Eu não fiz muita coisa, como sempre, eu não gosto de fazer muito o interior das coisas, eu gosto da fachada, né, das laterais e tal. Então assim, o que me interessa é o espaço da cidade cenográfica, não os interiores. Mas eu quis fazer pra dar uma verossimilhança. Então assim, eu fiz o chão igual mesmo lá no Projac. Inclusive eu visitei essa igreja. Eu vou soltar um vídeo aqui meu. Quando eu fui lá no Projac, eu visitei essa igreja. Só que ela tava, quando eu passei, o horário que eu tava, ela tava fechada, ela não tava aberta. Não, então, tipo assim, eu fiquei do lado de fora, que era o que me interessa mesmo, né? Eu sempre gosto do lado de fora, então assim, eu visitei essa igreja e assim, ela é linda, cara. Ela é muito bonita. E tô soltando um vídeo aí vocês vão ver que eu visitei muito bonita, muito vistosa. Pega carona aí, ó. Vai. Pega carona aí. Eu fiquei na dúvida se vocês estavam esperando outra pessoa. Oi, Léo. Desculpa, peguei seu... Pega carona aí. Especial. É proibido, né? Não pode fazer isso. Direto. Uma curiosidade muito engraçada é que foi o que eu falei, dá a sensação que ela tá, às vezes ela tá inclusa numa cidade cenográfica, onde tem prédio, tem casa, tem sobrado, não. A fachada, a parte de trás assim, né, tem a fachada, aí a parte de trás aqui tem uma rua, um asfalto, e tem um muro que divide uma cidade cenográfica entre outra, entendeu? Então, às vezes, por exemplo, você vai ter uma câmera lá no altar, mirando pra entrada da porta, e vocês vão ver um chafariz, vão ver prédios, vão ver alguma coisa, só que eles usam croma na porta da igreja, entendeu? Porque senão vai aparecer um muro. Eu vou soltar aqui, vai aparecer um muro, né, de concreto, um muro feio assim, então eles preferem colocar um croma na entrada da porta para quando a câmera sair do altar e virar lá pra frente da igreja, eles vão ver um chafariz, uma praça, um negócio arborizado, né? Por exemplo, Tapas e Beijos, eles colocaram os prédios de Copacabana. Então dá a sensação que essa igreja é em Copacabana, mas não é uma igreja lá no Projac. Mas essa igreja, ela, assim, é uma igreja completa. Ela tem vitral, ela tem nave, ela tem coro, ela tem escada caracol, ela tem estilo barroco, ela tem estilo português, ela tem estilo neogótico, ela tem torre, ela tem sino, ela tem tudo. Ela tem altar, o altar é móvel, ela tem confessionário, ela tem sacristia, ela tem tudo. Ela não é uma igreja, tipo assim, é um cenário fixo que é pra tudo. E só aqui também vocês conseguem ver o projeto original, o 3D original dessa igreja. Eu vou colocar aqui pra vocês, ó, tô soltando aí.
e também quando ela estava em construção. Tá? Eu vou mostrar umas fotos dela aí com os andaimes. Vou mostrar aí pra vocês como que era a questão da construção dela e tal. Então vocês vão perceber uma diferença. Se vocês ficarem atentos nesse projeto, vocês vão ver uma diferença que tem pra igreja da época, né, 2005, por exemplo, pra igreja de hoje, 2022. Agora a curiosidade da curiosidade, né? Vamos lá então. O que tinha antes? Antes, o primeiro cenário que eu observei que tinha antes nesse espacinho cenográfico, nessa igreja multiuso, antes era a fábrica do Xistos, em Era Uma Vez, a fábrica do Cláudio Marzo. Depois ela foi usada em Chiquinha Gonzaga, né? Ela tem um estilo meio barroco. E depois ela foi pra Força de um Desejo. Quem tá vendo Força de um Desejo aí deve tá lembrando dela. Ela é a casa do barão, a casa da corte, né? Até então, os personagens viviam numa vila no interior do Rio, né? Ali no Vale do Café, ali no Vale do Paraíba. Só que os personagens que têm dinheiro, que são abastados, eles têm casa no centro do Rio. Então, uma dessas casas no centro do Rio é a casa do barão, Sobral, o Reginaldo Faria. Então, o Reginaldo Faria, Flávia Assunção, Inácio, Celton Mello, volta e meia aparece algumas cenas deles na corte aí, mostrando essa casa. Aí, essa casa, a relação dela com Malhação é que depois que acabou Força de um Desejo, eles utilizaram essa casa pra Malhação. Essa casa se tornou uma escola, não múltipla escolha. A múltipla escolha ele era no outro canto, lá no final do Projac, num lugar mais isolado lá. E eles utilizaram isso pra escola dos adolescentes. Então quem é na época da Malhação da Letícia Polim, que era Kailane, e na época do Fernandinho, o Helder Agostini, né? Eles estudavam nessa escola, era as escolas dos adolescentes, né? Então ela ficou aí mais ou menos até 2002, 2003, 2004, da Cor do Pecado, utilizou esse espaço cenográfico aí para a escola do Raí, escola do Otávio também. Então, como da Cor do Pecado foi até agosto de 2004, depois eles não utilizaram mais. Então foi aí que acho que deve ter surgido a ideia de criar um cenário fixo de igreja para gravações de novelas, shows, eventos, especiais, minisséries. Então assim, vamos pegar aí agosto até maio de 2005, vamos pegar agosto de 2004 e maio de 2005, foi quando ela apareceu em A Lua Me Disse, né? A Lua Me Disse é de 2005, aí apareceu em A Lua Me Disse e América. Então faz sentido, né? Então, porque se tivesse deixado esse cenário, acho que a Malhação continuaria utilizando até 2007, que foi a Malhação do Gigabyte. Então depois não apareceu mais. Pelo ano de 2005, essa escola do Fernandinho não apareceu mais. Então aí é porque a partir daí começaram a utilizar esse cenário como igreja. Bom, gente, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Vem muita novidade aí. Vou trazer esse mês de dezembro. Vou tentar, acho que vou conseguir soltar mais 2 vídeos, né? Vem aí Coração de Estudante e Força de um Desejo também. A Vila de Santana. E vem outras novelas aí. Comenta aí o que vocês acharam. Me fala aí qual casamento vocês mais marcaram a cabeça de vocês aí. Logo quando mostram a igreja do Projac, qual cena que vocês lembram. E me fala aí se vocês gostaram, se vocês não gostaram. Foi um cenário que não deu tanto. Deu um pouquinho de trabalho, porque eu achei que fosse mais fácil. Mas até que a renderização dela foi rápida, foi de boa, entendeu? Então, comenta aí o que vocês acharam e um abraço, até mais, até o próximo vídeo. Valeu?